entrevistado já está aqui na nossa escuta, viu, Agostinho? É a Liege Xavier, a presidente da ABRAP, diretora da ABRAP Nacional, para falar aqui conosco sobre a retomada de um setor importante que movimenta também a economia, que é o setor de eventos, né? O setor de entretenimento, de cultura. Muito boa tarde, Liege. Seja bem-vinda aqui ao Bandeirantes Acontece. Boa tarde, meus amigos. Pena que eu estava aqui ouvindo essas notícias não tão animadoras, né? Que a gente fala que para ter um evento com sucesso precisam de muitas e muitas e muitas variáveis, muito trabalho, muito planejamento. Mas para dar errado basta uma chuva como essa, basta um alagamento e o evento já é cancelado. É verdade. Então, Só eu fiquei aqui ouvindo e pensando como é frágil esse nosso grande setor. Não, como é frágil o nosso país, né? A estrutura do nosso Como é país é muito frágil frágil. o nosso país, é verdade. Como os serviços são frágeis, como a gente tem pouco retorno do que paga, tudo é frágil, viu, Liege? E eu tava Tudo pensando é muito aqui, frágil. você sabe de uma coisa? Até desculpa, viu, Danilo? Imagina. Mas eu tava ouvindo aqui, eu falei assim, bom, a nossa primeira entrevista vai ser sobre cultura. E aí pode parecer para muita... Isso é uma bobagem que eu vou falar, mas pode parecer para muita gente. Como é que vocês podem falar disso com as pessoas debaixo d'água, com a Bahia completamente destruída, o maior estrago, a maior tragédia da história da Bahia? Mas são necessidades diferentes de um país que tem que investir em várias áreas. A gente tem que investir na estrutura, Exatamente. tem que investir em rodovia, tem que investir em transporte, tem que investir em educação, em saúde e tem que investir também em cultura, né, Liege? É verdade, a gente é um setor um pouco esquecido e movimenta tantos milhões. Para você fazer um evento, você dá o start para outras 60, 70 profissões, né? Quando a gente faz um evento, os restaurantes são beneficiados, os manobristas, os técnicos, as floristas, aluguel de roupa, enfim, são tantas coisas que a gente pode dizer, mas pegando pela lógica que você bem colocou, nós não somos um setor que não é essencial, a gente também é essencial. A gente é essencial porque somente com cultura e educação é que as pessoas vão ter outra visão, elas vão conseguir fazer a roda girar de uma forma mais suave, de uma forma mais tranquila. E a gente tem aí tido experiências bem negativas. Nosso setor foi o primeiro a parar e ainda não está totalmente recuperado, mas tem que aliar essa cultura também fazendo campanhas para os enchentes que estão sobrecarregando os nossos amigos baianos e assim por diante. Eu acho que a gente tem que dar as mãos. A gente sabe da importância, né, desses grandes eventos, né, para cidades mesmo, no Rio de Janeiro, um festival como o Rock in Rio, que movimenta o carnaval, os blocos de rua, na Bahia o Festival de Verão, de Salvador, o carnaval fora de época, carnaval, né, também em fevereiro, ali em março. Então a gente sabe o quanto de dinheiro injeta na economia esses eventos. Pegar pela sua última observação com relação ao prejuízo registrado no setor, vocês foram os primeiros a parar e ainda a gente observa uma retomada parcial, né? Algumas casas ainda não voltaram a Exato. funcionar, enfim. Qual que foi o prejuízo registrado no setor aí que a ABRAP tem de dados com essa paralisação das atividades durante a pandemia em Liege? Meu amigo, é um prejuízo incalculável, porque além da gente ter um setor que é mais informal do que os demais, por conta exatamente disso, a gente tem esses eventos que a gente não chama mais de eventos, a gente tem chamado de aglomerações clandestinas, porque tem várias coisas acontecendo que não estão seguindo os protocolos de cada região, que se vocês acompanharam nesses 2 anos, que foi municipalizado as ações, né? Porque num país continental como o Brasil, o que poderia acontecer num estado poderia não acontecer no outro. Então, cada estado tomou as suas providências e cuidados de acordo com os índices. E a gente teve muita aglomeração clandestina nesse período. Então, a gente não tem a ideia real ainda do que, eu acho que 2 anos ainda pela frente, a gente vai ter esse resquício dessa pandemia. Mas o que eu acho mais importante é a gente
o que a gente conseguiu, né? A Abrap teve um posicionamento muito importante, conseguindo com o PERF, que foi um conjunto de medidas, dar pelo menos uma luz para essas empresas não morrerem totalmente e voltarem agora, devagar, de acordo com os protocolos de cada cidade, mas já gerando emprego e renda. Não precisa ser eventos tão gigantes quanto a gente tinha, mas já tendo uma retomada consciente. Em várias cidades estão usando os eventos para aumentar a campanha de vacinação. Isso a gente entende como muito positivo, porque a ciência é que tem mostrado que o caminho é a vacina. Então, vários lugares, eu estou em Fortaleza, no Ceará, até nos restaurantes a gente precisa apresentar o passaporte de vacina para entrar. Em restaurantes na praia, em restaurantes normais, todos os locais precisam apresentar o cartão de vacina. Eu acho que é um aliado bom que a gente tem para conseguir aumentar esse índice e diminuir essa evasão das vacinas, que o nosso caminho é por aí. Nós estamos conversando com a Liege Xavier, que é da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, falando dessa retomada que podia ser facilitada, ou pelo menos poderia ficar menos difícil, né, Liege, se o governo federal ajudasse um pouquinho, né? Ou pelo menos não atrapalhasse. Se não atrapalhasse, já era uma grande coisa. Já era grande coisa. Nós estamos aqui sob a direção de Mário Frias, já desde junho de 2020, na Secretaria da Cultura, na Secretaria da Cultura, que não é mais ministério, né? Não é nem mais ministério, mas secretaria. E aí eu estava lendo aqui uma das postagens recentes dele no Instagram. Bom, primeiro que parece que os produtores estão enfrentando uma dificuldade enorme para renovar a autorização para projetos inscritos nas leis de incentivo à cultura, Lei Rouanet e tudo mais. E aí o Mário Frias, viu, Danilo Gobato? Você que é da área, falou o seguinte aqui no Instagram dele: não permitir despejo de lixo cultural abre espaço para quem produz algo decente, que eu não sei o que é algo decente, para ser notado. Então não parece que esse ano que termina e o ano que começa vai ser muito melhor, levando em conta a postura do nosso secretário da Cultura, né, Liege? A gente teve uma paralisação completa dos apoios, né? Não fosse o PERS que a gente conseguiu, com a Câmara e com o Senado, a aprovação desse guarda-chuva de medidas, a gente estaria muito desguarnecido. O problema da Lei Rouanet é que ela parou, né? Agora nesses últimos meses, e seria uma grande mola alavancadora dos projetos que já estavam. Tem projeto que está captado e não está podendo ser realizado dentro da Lei Rouanet. Mas a Lei Rouanet, ela pega pouca coisa para, por exemplo, Nordeste. Ela tem mais projetos no Sul e Sudeste. Mas mesmo esses projetos estão aguardando a sanção, né, da Secretaria da Cultura. Liege, então só pegando aqui, reforçar aqui para o nosso ouvinte, então a Abrap prevê aí mais 2 anos para uma recuperação ali nos níveis pré-pandemia, é isso? Mais 2 anos para o setor se recuperar de vez, é isso? Para se recuperar de vez, porque muitas empresas, elas se endividaram para conseguir se manter, né? Porque a gente foi pego desprevenido, todo mundo sem caixa, enfim. E a gente está tendo uma outra dificuldade, que é com essa retomada, os postos de trabalho, que a gente achou que bastava voltar, mas as empresas, elas estão encontrando muita dificuldade. As empresas tiveram que se desfazer de funcionários de anos, manter poucos por conta do tempo que foi, né, a nossa paralisação, de quase 2 anos. Então, nenhuma empresa, seja ela grande ou pequena, ela consegue se sustentar com os mesmos funcionários com zero trabalho. Então, agora a gente está tendo ainda, além de todos os outros percalços, uma mão de obra mais escassa, porque as pessoas tiveram que se mexer, tiveram que se movimentar, tiveram que ou mudar para o interior, para casa de mãe, casa de pai, para tentar ter o sustento nesse período, e agora não se sentem ainda aptos a voltar, né, para uma
volta a esse setor que também começa a essa nova variante, aí será que vai voltar, será que vão fechar? A Europa está fechando, está cancelando voo, está isso, está aquilo. As pessoas, elas não deixam de estar ainda amedrontadas com a nossa visão para frente, né? Então, a gente está tendo dificuldade de mão de obra na grande maioria das empresas. Liege, antes do Agostinho, rapidinho, para 2022 a gente já está vendo, né, a confirmação de grandes eventos que movimenta não só ali o público, mas todo o staff, todos os trabalhadores que dependem, né, desse setor. O Rock in Rio já está confirmado, o Lollapalooza, o Primavera Sound, outros grandes festivais, grandes eventos já nessa retomada para 2022. Existe aí da Abrap uma expectativa para a retomada desses postos de trabalho também, ou são eventos pontuais que vocês consideram? Não, essa é a nossa esperança, né? Que esses grandes eventos, eles façam com que as pessoas tenham mais confiança. Eu acho que mesmo os grandes eventos vão ter algumas mudanças nos seus critérios, nos seus formatos, né? Para se adequar a esse novo tempo. E a gente vai conseguir retomar com toda certeza. Essa é a nossa esperança, porque com a confirmação desses grandes eventos, a gente já volta a ter as pessoas reservando hotéis, comprando passagens para essa época, para os lugares, e os próprios funcionários tendo mais confiança de voltarem, que vão ter o seu emprego garantido. Liege, só para a gente encerrar rapidinho, você fez essa previsão que a mim me espanta. 2 anos para retomar, eu imaginava menos, para ser sincero. 2 anos é bastante coisa, até acredito que muita gente não volte, né? Porque quem consegue ficar 2 anos, já quase 2 anos parado, mais 2 para tentar chegar próximo do que já fomos, acho que algumas coisas vão se perder de forma irremediável, né, Liege? Quando eu falo em 2 anos, é que recuperar o mínimo que a gente tinha anteriormente. Eu falo em pagar os empréstimos que foram adquiridos por esse tempo, porque se a gente antes tinha uma... agora a gente vai ter que ter ela maior. E as taxas, elas estão subindo. A Selic, que é uma taxa que foi agregada aos empréstimos, ela está muito alta. Então, eu creio que a gente vai ter dificuldades ainda para conseguir esse equilíbrio. É por isso que a gente coloca um prazo um pouco maior, que é para realmente, depois passar desse sufoco de pagar as dívidas, de se readequar com os próprios funcionários, com os próprios meios, muita gente diminuindo sede, muita gente ativando trabalhos online, reuniões online, trabalhos home office, alguns dias na semana, não todos na empresa. São coisas que a gente pegou da pandemia e vai colocar agora para o nosso dia a dia, na ânsia de retomar com força total. Tomara. Liege Xavier, da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, foi um prazer ter você aqui com a gente. Um bom final de ano, um bom ano novo para você e para todo o setor da cultura, tá bom, Liege? Muito prazer e obrigada. E um Réveillon maravilhoso para todos, com muita festa, com muito controle e com muito cuidado. Vamos retomar.